Eu só sabia lançar redes, mas seus passos mudaram minha rota. Eu cobrava impostos, mas seguindo seus passos, descobri o que realmente tem valor. Depois de encontrá-lo, meu caminho nunca mais foi o mesmo. Eu disse que não caminhava com ele, mas ele continuou me chamando de volta. E quando completou sua jornada, ele nos deixou um caminho para seguir. Uma missão: viver o caminho que aprendemos e conduzir outros por ele. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O caminho que ele iniciou agora avança através de nós. Boa noite, queridos. A gente continua nessa série incrível de Atos. Olha, cada vez que a gente começa uma série e como essa expositiva, eu fico mais encantado, né, com os detalhes da história do livro de Atos, e ele tem impactado o nosso coração. E na noite de hoje eu quero convidar o pastor Figueiredo para vir à frente. Pastor Figueiredo hoje tem a oportunidade de mais uma vez abençoar o nosso coração com a sua experiência, com o seu conhecimento, com a sua história, e assim nos edificar. Vamos então caminhando. Hoje vamos para o capítulo 10, pastor Figueiredo. Capítulo 10, vamos para o capítulo 10. Semana que vem pela manhã eu vou dar uma voltada no capítulo 9 e eu vou estudar com a igreja. Se você quiser já ler o texto bíblico para a semana que vem, não agora, porque agora nós vamos ler 10, mas durante toda a semana. Domingo que vem pela manhã eu vou usar o texto de Atos capítulo 9, versículo 31. Você venha também domingo de manhã e você vai então entender mais um pouquinho a respeito de tudo que a igreja primitiva vivia. Mas para essa hora eu quero orar pelo pastor Figueiredo, agradecendo a Deus pela vida dele, a jornada dele, e assim entregar este momento aos cuidados de Deus. Pai querido, obrigado pela vida do pastor Figueiredo, da sua esposa, Aide. Obrigado pelos seus filhos, netos, noras. Obrigado porque eles estão sempre aqui pertinho de nós e nós te louvamos por isso. Abençoe a Carol, abençoe o Hudson, Pai, e tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração do pastor Figueiredo, agora que o Senhor possa inundar o nosso coração com a sabedoria, com a espiritualidade, com o conhecimento do pastor Figueiredo. Nós recebemos vindo das tuas mãos aquilo que o pastor Figueiredo vai entregar ao nosso coração. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Obrigado, Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Boa noite. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e ao pastor Fernando que me confiou a palavra do Senhor. E nós vamos ler, dar continuidade ao estudo que tem, a palavra que tem do Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 ao 23. Se você puder abrir a sua Bíblia. E a palavra do Senhor diz assim: E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: O que é, Senhor? E o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está com um certo Simão, curtidor, que tem uma casa junto ao mar. E ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, e o enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu.
e foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. A segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram a Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois e desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que está isso aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. Amém, irmãos? Essa palavra que Deus tem colocado para nós darmos continuidade à palavra do Senhor. E eu quero começar dizendo que Jesus Cristo, Ele não levanta muralhas, Ele abre portas. Ele abre portas para o teu entendimento, Ele abre portas para a tua vida sentimental, espiritual, a tua vida física. Ele abre portas para que você tenha uma vida próspera diante dEle. Ele abre portas para que você venha conhecer, entender a palavra dEle através do seu espírito. Então, aqui nós podemos ver que, pelo texto que nós lemos, tem um homem de oração, tem um homem comissionado. E esse livro foi escrito por Lucas, e é a ponte entre os evangelhos de Lucas e as epístolas dos apóstolos. E Lucas começa a relatar a Teófilo acerca do primeiro tratado, que é o próprio evangelho que Lucas escreveu, e dando continuidade às obras do Senhor e à sua palavra por intermédio do Espírito Santo na vida dos apóstolos e também dos primeiros cristãos. E ele começa o texto falando de um homem que morava em Cesareia, uma cidade localizada na costa do mar Mediterrâneo, em Israel. E essa cidade ela foi edificada por Herodes o Grande, e em homenagem ao imperador César Augusto, daí o nome Cesareia. E havia lá um homem chamado Cornélio, e este era oficial do exército romano e de uma companhia chamada Corte Italiana. Por que Corte Italiana? Porque esses homens eram romanos, voluntários, mas nascidos na Itália. Daí o nome Corte Italiana. Bem, Lucas, ele começa a descrever deste homem, Cornélio, piedoso, temente a Deus, o qual fazia muitas esmolas. Cornélio era piedoso? Sim, mas não salvo. Diz aqui que Cornélio, ele era temente a Deus, mas não salvo. Ele orava a Deus de contínuo? Sim, mas não salvo. Porque não adianta, irmãos, tudo isso é maravilhoso, mas com certeza o Senhor tinha visto toda a vida de Cornélio, mas ser bonzinho não é sinônimo de salvação. Se você não entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e confessar Ele como seu único, suficiente, fiel Salvador, não adianta orar, não adianta ser bonzinho, não adianta ser temente, se você não entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E por toda vez que nós encontramos na Bíblia que piedoso e temente fala de gentio, que gostava do judaísmo,
mas ainda não tinha se tornado um prosélito. Mas o que é prosélito? Prosélito era um gentil que cria no Deus dos judeus, no católico judaico, mas que ainda não tinha dado o último passo final, que era a circuncisão. E aqui é uma coisa interessante, porque enquanto os judeus não criam no Senhor Jesus Cristo, os gentios criam. Você não é judeu, eu não sou judeu, mas nós cremos no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E mesmo Cornélio sendo um pagão, mesmo Cornélio sendo um homem que era romano, Deus viu através do seu coração, da situação, das coisas que ele fazia, e a intenção do coração, e então Deus olhou para esse homem e mandou um anjo falar com ele, mandar uma revelação para Cornélio. E Cornélio fala para ele, olha, o anjo fala para Cornélio, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido em memória diante de Deus, aleluia. E Deus me coloca diante de vocês para fazer uma pergunta: como é que está a vida de oração de cada um de vocês? Vocês têm orado continuamente? Vocês têm orado incessantemente? Porque esteja bem ou esteja mal, seja um dia fácil ou um dia difícil, seja em momentos ruins das nossas vidas, porque a nossa vida é de luta, nós levantamos cedo, batalhamos, guerreamos espiritualmente, acordamos cedo, trabalhamos, dormimos tarde, e muitas vezes nós vemos nada acontecer em nossas vidas, mas mesmo assim, você não vendo nada na sua vida, a sua vida de oração, aleluia, Deus manda uma resposta para as suas orações. Se você crê, aleluia, glória a Deus. E Deus, irmãos, Deus ele vê a cada um de nós, as nossas ações, as nossas orações, as nossas caminhar, aonde você coloca a planta do seu pé. Em toda a Bíblia o Senhor diz: eis que estou contigo, aleluia. Ora, esse homem, ele orava, irmãos, de contínuo, e orar é uma das maiores armas do crente. As pessoas podem recusar o seu amor, as pessoas podem recusar a sua pregação, mas as pessoas não podem recusar a sua oração, porque a oração é como um míssil, ela tem o endereço certo. Quando você faz uma oração, aonde você estiver, a pessoa pode estar milhares de quilômetros, ela vai ser impactada pela oração, porque a oração, quando você faz, ela move o mundo espiritual, e a pessoa é impactada. Se nós lermos lá em Apocalipse, na igreja de Éfeso, o Senhor diz para o anjo da igreja: tenho para ti uma coisa, contra você uma coisa, é porque você tem abandonado o primeiro amor. Porque tem gente, irmãos, que começa com a sede na obra, começa a trabalhar e se mete de cabeça, e ele quer fazer tudo, ela quer fazer tudo, e é todo fogo, é toda prova, mas vai passando os anos e vai se esfriando. Cornélio chamou a atenção de Deus, em quê? Pela sua busca. Em que ele chamou a atenção? Pelo seu temor, pela perseverança, e ele era temente a Deus. E o que é temer a Deus, irmão? Não é ter medo de Deus. Temer a Deus é ter a consciência de quem Ele é. Ele é imensamente, Ele é absolutamente, grandiosamente, Ele é extraordinariamente poderoso. Aleluia! Ele é Criador majestoso. Ele pode dar vida, Ele pode tirar, Ele pode lançar no inferno, mas Ele pode dar vida eterna. Aleluia, glória a Deus. E Ele é que pode julgar, aleluia, porque dele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele e para Ele
são todas as coisas. Não é para mim, não é para você, é por Ele o louvor. É a dedicação, é as orações, é a busca, é a fé, é o incondicional. Aleluia. Então não faça como o mundo aí fora faz. Às vezes eu fico indignado com as pessoas aí fora. É o cara lá de cima, é o meu chegado, é o meu brother. E não é uma coisa que você está adorando, é Deus. Aleluia. Olha esse homem, ele era um pecador não judeu, ainda não prosélito, um romano, mas o que chamava a atenção de Deus era que ele tinha consciência de quem era Deus. A partir do momento que você tem consciência, oh aleluia, de quem é Deus, o seu poder, temor. Esse homem, ele tinha temor, ele tinha reverência, ele tinha perseverança. Aleluia. Talvez para Cornélio isso seria um dia comum, mas em dias comuns também tem o de repente de Jesus, e um milagre acontece. Talvez você passou por aquelas portas ali e falou para Deus: Deus, hoje é mais um culto comum, mas em cultos comuns como esse também aparece o de repente de Jesus, e o teu milagre acontece. Oh, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, nesta noite, se você crê, o teu milagre acontece. Aleluia. O conhecimento da verdade acontece no de repente de Jesus para a vida de Cornélio, e Jesus manda um anjo a falar com ele, dá para ele não uma mensagem, mas uma revelação. De repente, quem sabe um anjo aparece para você. E eu fiquei imaginando, porque eu oro de madrugada, né, irmãos? E eu fiquei falando com Deus essa madrugada: Senhor, manda um anjo. Depois Jesus abriu minha mente e falou assim: Daniel era um homem muito desejado. E ele desmaiou. Você quer mesmo? Eu falei: não, Deus, deixa por enquanto, prepara primeiro. Porque é uma qualidade, qualidades para com Deus. Aleluia. Não é você ostentar para homens. Não é você dizer: eu prego bem, eu canto bem, ou eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher. É mostrar para Deus que Ele tem te honrado, e fazer isso com excelência, para o teu eu não crescer no teu coração e a soberba não entrar, e você pecar contra Deus. Tem pessoas que quando estão passando na prova, irmãos, ele se joga, ele pede, rasga as vestes, rasga o coração, pede para Deus, mas basta Deus abençoar ele com algo que é imposto, tipo um emprego, uma porta de emprego, uma posição, para ele começar a se embobecer, o seu coração se ensoberbecer. E aí ele começa a esnobar os demais. Então o Senhor conhece os nossos corações. Ele conhecia o coração desse homem aqui. Ele conhece, por isso Tiago fala: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Procura agradar a Deus com as suas orações. Procura agradar a Deus com a reverência a Ele. Eu tenho convicção que Deus, Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, que Ele pode entrar com favor na tua vida. Aleluia. O Senhor viu em Cornélio um coração humilde. Eu não sei o que Cornélio pedia, eu só sei que o Senhor ouviu as suas orações. Quem sabe ele ouvia, colocava para os seus filhos. Ali eu vi uma coisa que me chamou a atenção aqui, irmão, é que diz que ele e toda a sua casa, criados, soldados. Então eu creio, irmãos, que não só esses viram, não só os seus criados, não os seus só subordinados,
Não só as pessoas, mas Deus viu, aleluia. Ele não quis ostentar para homens, mas ele quis mostrar para Deus. Uma coisa que Satanás tem colocado na vida das pessoas, nos corações das pessoas, é o temor de não ser aceito na sociedade. Ao que vão pensar de mim. As pessoas falam as pessoas pensam, eu quero agradar todo mundo, eu quero ser legal, eu quero ser aceito, aleluia. E esse medo é o que Satanás coloca nas pessoas. É como Paulo disse em Gálatas 1:10, por que o pessoal usa eu a Deus? Ou procura agradar os homens? Se eu estivesse querendo agradar os homens, não seria servo de Cristo. Por isso a nossa vida, irmão, é agradar a Deus. Uma coisa maravilhosa podemos entender é que este homem não estava preocupado com a rejeição. Não. Esse homem não estava preocupado com os seus subordinados, se iriam pensar na sua vida espiritual. Olha, ele é romano, e ele está crendo no Deus dos judeus, e quem sabe ali os outros centuriões, diz a história que tinham mais de 60 centuriões. Ele não se importou. Ele não se importou com os seus filhos, se achasse que ele estava agindo corretamente ou não. O que ele queria era agradar a Deus. Aleluia! Se você quer agradar a Deus, irmão, a Bíblia diz, aquele que não deixa pai, mãe, irmãos, mãe, pai, para agradar ao Senhor Jesus, não é apto para o reino. E ele estava assim, irmão. Ele não estava preocupado. E eu quero conjecturar com os irmãos aqui, quem sabe Deus dizendo, então vou criar uma situação para que este homem tenha salvação. Porque um coração que busca, ele encontra Deus. Eu vou repetir, irmão, um coração que busca, encontra o favor de Deus. Aleluia. Então Deus age aqui, e Ele começa, através dos seus servos, começa a mandar alguém lá, mas Ele precisaria de alguém chegar até Cornélio. Um anjo foi levar para ele uma revelação, aleluia. Mas Pedro precisava levar a palavra. O texto diz que quase a hora nona nos dá a entender que ele estava orando, aleluia. E este homem era a autoridade no exército romano. Irmão, eu fiquei arrepiado. Ele era a autoridade lá no exército romano, lá em Cesareia. E pelo contexto podemos entender que ele era um homem próspero. Ele era um homem rico. Este homem, ele tinha uma posição. Ele tinha autoridade. Mas o que mais me encanta é que, apesar de tudo isto, aleluia, ele era temente a Deus. Eu não sei a sua posição social, eu não te conheço, mas eu conheço um Jesus que ele entra no coração e faz morada, ele muda, porque ele mudou a minha vida, ele pode mudar a tua vida sim. Aleluia. As pessoas que é temente a Deus, irmão, que tem um propósito com Deus, não desiste no meio do caminho. Ele pode até falhar, pode deslizar, mas você conhece pelo seu caráter, pelo seu feitio. Você conhece pelo temor que ele tem a Deus, como Cornélio segue os preceitos, as leis, os mandamentos de Deus. E este homem aqui, irmãos, ele fazia oração. A oração é a maior arma que você tem contra o inimigo. Foi na oração que Ana, por muitos anos, fazendo petição a Deus, deu um filho chamado Samuel, e ele foi profeta, sacerdote e juiz de Israel. Foi na oração que a igreja fazia de contínuo, que Pedro foi liberto. É na oração que você faz, que Deus entra com providência na tua vida, e as janelas do céu se abrem. Que entra na sua vida, aleluia.
Porque o mesmo Deus que agiu na vida de Ana, o mesmo Deus que agiu na vida daqueles que oraram na casa de Maria para soltar Pedro, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. Aleluia! Ele não mudou, nunca mudará. Você pode amar o seu pai, pode amar sua mãe, pode amar seus filhos, mas com o passar dos anos eles mudam. Mas Deus não muda. Ele é imutável. Aleluia! Eu estou arrepiado, irmãos. Jesus está neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Cornélio era generoso para com os necessitados. Ele amava o próximo. E a Bíblia diz que era ele quem sabe ensinava aos seus filhos a lei do Deus judeu, dos judeus. E a Bíblia fala em Provérbios 22:6, instrui o menino ao caminho que deve andar, quando for velho não se desviará dele. Eu já falei aqui, quando meus netos vão em casa, eles oram comigo, ensinar ele. A escolinha embaixo ensina, eles vêm, vovô, aprendi Jesus Cristo, é lindo. Amanhã, o inimigo não vai plantar nada na cabeça deles, porque há os pés dele firmados na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. O crente generoso nunca perde, irmãos. Neste texto aqui, podemos entender que a generosidade agrada a Deus, pastor. Agradou. Provérbios 19:17 diz: ao Senhor empresta aquele que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o benefício. Ah, pastor, então quer dizer que Deus me deve? Não, irmãos, é a metáfora. Se nós passássemos 2000 anos de vida aqui na terra, louvando, adorando, nós não pagaríamos o que o Filho de Deus fez por mim e por você. Não pagaríamos. Então, mas é Deus falando, eu fico com crédito, e eu pago, eu entro com favor na sua vida. Lembra do rei Ezequias, que fala lá em segundo livro de Reis, capítulo 20? O rei Ezequias foi acometido de morte, e aí Deus, conhecendo o coração do rei Ezequias, mandou o profeta Isaías ir até lá no palácio, levar a mensagem. E diga-se de passagem, que quando um profeta na antiguidade chegava na casa de alguém, era por 2 motivos: era vida ou morte, era bênção ou maldição. Como ele estava doente, creio eu, anunciaram, o profeta Isaías está à porta, manda entrar, é cura. Só que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Deus pensa diferente de você, irmãos. Então, o profeta Isaías chega para ele e diz: conserta a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então esse homem, o profeta sai diante do rei, e o rei vira sua cara para o rosto para a parede, e chora muitíssimo, e diz a Bíblia, que ele fez uma oração a Deus. Ele diz: Senhor, como se Deus não soubesse, lembra-te de que eu andei nos teus caminhos, e tive um coração reto diante de ti. O profeta ainda estava no meio do palácio, lá do pátio. Deus manda ele voltar e dizer para ele, Deus manda te dizer, que acrescentará 15 anos da sua vida, te sará e vai acrescentar 15 anos de vida para você. Por que o rei recebeu isso? Porque ele era bonzinho? Porque ele tinha crédito, irmãos. Esse rei tinha crédito. Ele tinha depósito para com Deus. Quando você trabalha na casa de Deus, quando você faz o que é reto a Deus, quando você anda nos mandamentos do Senhor, quando você persevera na oração, quando você ajuda o próximo, quando você olha para a casa de Deus como a casa que você vem a orar, buscar o Senhor de todo o seu coração, você tem depósito para com Deus. Aleluia!
Vivemos em tempos difíceis, irmão. E que de fazer diferença, como Cornélio fez, é iminência do favor de Deus. Você crê? É iminência do favor de Deus na sua vida. 2, um Deus que prepara corações. Meu Jesus, Cornélio nem sabia. Cornélio nem sabia o que havia de acontecer na casa dele. Porque temos um Deus que prepara corações, irmãos. Porque em tempos difíceis não estamos só, mas temos um Deus que zela, que protege, que exorta, mas que dá proteção, que dá livramento, que dá salvação. É um Deus que ensina, é um Deus amoroso, é um Deus ciumento, e tem ciúme de você sim, aleluia. Por isso você está aqui nesta noite, porque não é porque você quis, é que o Espírito Santo de Deus te trouxe neste lugar, para você entender que Deus te ama acima de todas as coisas, aleluia. Então temos que entender, irmãos, que esse Deus, Ele dá salvação, mesmo em tempos difíceis. Por isso que fala em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? É que você seja adorador, e o inimigo não tem poder de te calar, porque Deus é acima de todas as coisas. Em Lucas capítulo 18 vai falar de uma viúva, vai falar de um juiz iníquo, um juiz que não temia Deus, e diz que este homem era ruim, mas também tinha uma viúva, e eu creio que essa viúva era crente, aleluia, e ela ia fazer a petição, e toda vez, pastor, o juiz falava não, mas ela ia, e o juiz não, e ela ia, e o juiz não. Ele falava, eu não temo a Deus, não vou atendê-la. Mas de tanto ela persistir, ele disse, vou atender essa mulher, porque só assim ela me deixará em paz. Qual que é o objetivo dessa parábola, irmão? É preparar o seu coração da necessidade de sempre perseverar na oração diante de Deus. Eu não sei como é que andam as suas orações, irmãos. Eu só sei que, além de piedoso, Cornélio era um homem de oração. E amar Deus, ser crente, não é fácil, irmão. Orar, ser crente, é fazer parte de um povo que move o coração de Deus. Deus, Ele não resiste à tua oração. Deus não resiste às suas lágrimas. Deus não resiste à tua petição. Deus, Ele está sempre de contínuo, esperando que você ore por Ele, ore a Ele, busque a Ele, fale com Ele e seja íntimo dEle. Aleluia. Porque quando Deus olha para Cornélio, Ele vê um homem que necessita de fazer parte desse povo que move o coração, que um povo que ama orar, um povo que ama fazer o bem, um povo que ama temer a Ele, adorar a Ele. Não sei se já aconteceu com você, você vê uma pessoa íntegra, e você vê o caráter da pessoa, e parece que a pessoa não é crente, você fala, meu Deus, imagina se ela for, e ela ter um curso de oratória, ou senão o Espírito Santo vir sobre ela, porque você vê que a pessoa, as suas atitudes, tem caráter. E assim, este homem aqui, Cornélio, ele orava a Deus, e nós sabemos que Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Esse Ele não desprezará, nós sabemos disso. E quem sabe, ele foi escolhido por Deus pela sua perseverança, porque nem todo mundo tem esse desejo.
nem todo mundo tem esse dom. Pensam que tem dons, mas às vezes não é dons, é só talento, é habilidade de homem, da natureza humana. Porque dom é um propósito divino. Porque se você não conhecer o verbo divino, não adianta que você não tem dom. Só tem característica de quem ama orar, de quem ama fazer o bem, de quem ama ser útil a Deus. Porque nem todos procuram, irmão, ser capacitados por Deus para orar, para buscar, para ser temente. E diz que esse homem, ele buscava Deus. E eu fiquei impactado porque suportar, irmãos, eu imagino, no meio do seu pelotão, nem todos eram do mesmo pensamento dele. E se suportar o irmão, às vezes é difícil. É você amar a Deus, é você orar pelo aquele que te fere, orar por aquele que te magoa, orar por aquele que fala mal de você. Isso é amar a Deus. E muitas vezes você não entende. Pedro não entendia disso. Ajudar aquele que muitas vezes você sabe que já te feriu. Aleluia. E sabe o que é mais triste, irmão? Essas pessoas que não querem saber de Jesus, que Deus tinha uma obra maravilhosa na vida dessa pessoa, mas por não temer e não aceitar Jesus, a obra não se concretizou na vida dessas pessoas. Mas quando os talentos, as características se tornam dons, quando você aceita Jesus e através do Espírito Santo de Deus, preenche a tua alma, aleluia, e você fica outra pessoa, a tua alma fica leve, alegre, dispostas a fazer o que é para Deus e não para homens. Ninguém ora em vão, irmãos. Ninguém trabalha no Senhor em vão. O texto vai dizer que quase a hora 9 do dia, e Deus visitou este homem através de um anjo, aleluia. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, amados irmãos, procura ser sempre firmes, constantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é em vão no Senhor. Tudo que você faz para Deus está escrito no reino celestial. Tudo que você faz para Deus, irmãos, aleluia. Primeiro, o Senhor já viu o futuro multiplicando a obra da vida deste homem. Ninguém percebeu, nem ele mesmo. Segundo, o Senhor já estava trazendo a recompensa para Cornélio e toda a sua casa, a fim de conhecer a verdade, para serem libertos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Porque tudo que você faz para Deus, irmão, está escrito no reino espiritual. Aleluia, nos céus. Cornélio estava sendo bom para as pessoas, sendo temente a Deus. Mas não era somente isso, faltava alguma coisa, porque tem gente, eu conheço pessoas que falam, não roubei, não matei, eu sou bom, eu vou para o céu. Mas não é só isso, não é só coisas boas. Apesar que o anjo viu, trouxe a revelação para ele acerca de uma missão, através das razões, qual? As atitudes dele. E todas as nossas atitudes tem as suas consequências. Se você fizer o bem, receberá o bom. E se você fizer o ruim, receberá o mal. Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vigiando os maus e os bons. Aonde você for, aonde você colocar a planta do teu pé, o Senhor está te vendo. Aleluia. O anjo falou com ele, e isso é um presente de Deus. Ele recebeu uma revelação a fim de fazer uma missão, e sem ele perceber, era para seu próprio benefício, porque isso lhe iria ampliar o seu nível espiritual.
Aleluia. No versículo 5 aqui nós vamos ver que ele envia agora, pois, homens a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro, e dá o endereço completo até o nome do dono da casa. Na parte da manhã, nós vimos que o pastor Carlos, é isso, pastor, falou de Dorca, falou de Enéas. Enéas foi curado, era um paralítico, foi curado. E Dorca, ela estava morta. Aleluia! E pelo poder de Deus. E agora Pedro, ele estava na laje, ali em cima. Aleluia! Porque o Senhor, Ele conhece os nossos corações. O Senhor, Ele sabe onde seu povo está. Sabia onde Pedro estava. Ele sabe onde eu ando, onde você anda, irmãos. Ele sabe. Ele conhece o coração, o teu pensamento, o teu querer. Ele conhece. E o interessante é que tem pessoas que têm interpretação errônea a respeito de acepção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoas para salvar. Aleluia! Agora pensa, você ora, você jejua, você trabalha na casa do Senhor, você faz a obra do Senhor, você tem intimidade com Ele, e você é salvo, uma pessoa salva. Amém? Agora tem outro que não jejua, não trabalha, não faz obra, não faz nada, não tem intimidade. E aí vem falar que é acepção. Não, irmão. Não venha confundir falta de intimidade com acepção. O Deus que eu sirvo, Ele não tem acepção de pessoas para salvar. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que se achegará a Deus e Ele se achegará a vós. Amém? Então, quando você entra na intimidade com Jesus, aleluia, você vive lado a lado com Ele, você recebe o favor dEle. Se o Senhor Jesus Cristo, aleluia, Ele sabe onde te encontrar, seja onde você estiver, lá na Bahia, o pastor esses dias viajou, encontrou o pastor lá, no Japão, no Canadá, aonde você estiver, Deus encontra você, porque Ele é Deus do perto e Deus de longe, aleluia. E diz o Salmo 121, versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o Senhor o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Versículo 8, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ele é fiel. Ele é fiel. Talvez você esteja na dúvida. Oh, aleluia. Nós não entendemos muitas vezes o pensamento de Deus. Ele, para abrir nossas mentes, Ele nos leva à terra longínqua. Ele leva a outro estado, a outro país, a outra terra. Ele leva aonde você nunca foi, para abrir tua mente e fazer entender que o Espírito dele trabalha de maneira diferente do teu pensamento. E abrir a tua mente e fazer entender que não é como você quer, é como Ele quer. Que não é como você pensa, é como Ele pensa. Que não é como você deseja, é o que Ele deseja. Aleluia. E você é transformada pela presença do Espírito Santo de Deus. Embora fosse piedoso, Cornélio ainda precisava de salvação. Olha que fala em Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração, e creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Agora olha o 12, meu Deus, versículo 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, para um mesmo é o Senhor de todos, rico
para os que o invocam. Tem alguém aqui que invoca o Senhor Jesus Cristo? Aleluia! Nós invocamos Ele todos os dias. Eu deito invocando, eu levanto invocando, eu dirijo invocando, eu tomo banho invocando, eu como invocando, porque eu dependo dEle. Aleluia! Nós dependemos de Jesus Cristo. Não há outro meio, não tem solução, não há outro Deus, não há outra intervenção. Aleluia! Quando é tão interessante que me veio aqui agora, quando você chama um advogado, você assina uma procuração, para quê? Para ele fazer qualquer coisa no teu nome. Quando o Senhor falou, pode fazer, no meu nome expulsará demônios, em meu nome curarão, em meu nome você vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu ordem no nome dEle, aleluia! E é isso que nós temos que crer. Glória a Deus. Você pode dizer, não para uma pessoa da sua família, ou quem você quer que seja, aquele que você ama, pode dizer não. Agora, o que você não pode dizer não, é para uma ordem do Senhor, Jesus Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O propósito de Deus aqui não era para Pedro, não era férias. Quem não conhece as Escrituras, quem não tem intimidade com Deus, vai pensar que Pedro estava no resort, numa casa à beira-mar, na laje, tomando um sol, esperando petisco. Só que o propósito de Deus era divino. Aleluia! Muitos te olham, irmãos, e não entendem o que Deus está fazendo na tua vida, porque não conhecem o propósito que Deus tem na tua vida. Te julgam, preconceitos, falácias, porque não conhece o Deus que move o teu coração, senão não falaria mal de você. Pedro, conhecedor da palavra, conhecendo Jesus de andar com Ele, disse não, porque ainda o seu entendimento era fechado. Ele teve resistência. Deus então cria uma circunstância para fazer que ele entenda que perante Deus somos todos iguais. Aleluia! Lembrei de Jonas. Jonas achava que os ninivitas não eram merecedores de salvação. E aconteceu aqui com Pedro. E a Bíblia é cheia de metáforas sobre a nossa vida aqui na terra. E Jesus tem pressa. Irmão, Jesus tem pressa. A vida passa. Há metáforas e metáforas. A Bíblia fala que a vida é como um sopro, é como uma estrada estreita, é um fio de fumaça. E passa muito rápido, irmãos. E em toda a nossa vida haverá um propósito a ser realizado. Mas para fazermos esse propósito, cumprirmos com excelência, nós temos que ter o caráter de Cristo. E ninguém tem o caráter de Cristo a não ser conhecê-lo, de andar com Ele. Aleluia! Porque tem muita gente que fala, Deus mora no meu coração. Não, eu já conheço Deus. Quer aceitar o Senhor Jesus Cristo? Não, já tenho Deus no meu coração. Se não aceitar o Senhor Jesus Cristo, confessando, não adianta. E o único lugar, irmãos, que você encontra um corpo, a koinonia, a união, todo mundo junto, aonde o afrodescendente, o branco, o preto, o rico e o pobre, o analfabeto e o douto, a pessoa pode estar do lado de uma pessoa que não sabe assinar o nome, mas quando abre a boca você vê Deus na vida dessa pessoa. É isso que Jesus faz. Deus não está importando com a tua intelectualidade, não está importando com a sabedoria humana, não. O que Ele quer é vida de intimidade com Ele. Aleluia!
Glória a Deus. O evangelho ele despedaça grilhões, quebra preconceito, tornando pessoas num só corpo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. E onde nós aprendemos isso? Na casa de Deus, com Ele, falando com Ele, na palavra, na intimidade com Ele. Não é na televisão, mas é com Ele. Não é no Netflix, é com Ele. Não é no WhatsApp, é com Ele. Nas madrugadas, ama os que me amam, os que madrugada me buscam, esses me encontrarão. Porque aqui não tem departamento de elite, aqui tem crente com sede de Deus. Aleluia, amém? Quando você encontra uma pessoa com sede de Deus, irmãos, sabe que as pessoas, isso não nasceu dela, foi o próprio Deus, pelo Espírito Santo, a prenúncia da água viva na vida da pessoa, aleluia. E nós podemos ver que assim ela era Cornélio, as suas orações, as suas esmolas eram sinais de que Deus já estava trabalhando na vida deste homem, porque o vento sopra onde quer, aleluia, e leva Pedro até ele, porque há muitos Cornélios por aí, mas se nós, aleluia, não tivermos essa visão, um quebrantamento, a sabedoria de não ter preconceitos, aleluia, nós não vamos encontrar os Cornélios. Nunca despreze um coração sincero de alguém que ainda não conhece o caminho, porque o Deus que ouve não desprezará a fagulha que Ele mesmo acendeu na pessoa. Aleluia! Ele acende a fagulha, ele acendeu a fagulha no coração de Cornélio, sem mesmo Cornélio saber de quem era Jesus, e através do Espírito Santo mandou um anjo lá, porque Deus já tinha um propósito na vida dele, aleluia. Foi assim comigo, foi assim com você, é assim que virá com muitos, aleluia. Eita Deus, Cornélio é prova disso. A sua oração não foi ignorada, mas respondida pela revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. O anjo lhe anunciou o Evangelho? Não. O anjo trouxe uma mensagem, trouxe uma revelação. Mas Pedro trouxe a mensagem, a palavra de Deus. Aleluia. E aqui está a chave. Em Atos 10, irmãos, Deus ele prepara os corações antes mesmo da mensagem chegar aos espalhados pelas nações. Foi assim com Cornélio. Deus ele prepara desde que as pessoas estejam com os corações receptíveis à palavra dele. Deus não se engana, Deus não erra alvo. Deus não erra o endereço do teu coração, o endereço do coração daqueles que têm sede de Deus. Aleluia, glória a Deus. 3. O que eu preciso aprender? O que eu preciso aprender é que Deus é sempre Ele que ama primeiro. Pedro ainda carregava a mentalidade de separação judaica que distingue alimentos, rituais e pessoas, porque para ele os gentios eram impuros, indignos de receber a palavra de Deus. Pedro tinha que aprender que a graça não tem fronteiras. Pedro tinha que aprender que a cruz não tem cerca. Tinha que aprender que o sangue de Cristo lava tanto o grego, tanto o gentil como o judeu, no mesmo poder. Aleluia! A resistência de Pedro mostra que até mesmo os homens mais próximos de Jesus Cristo podem carregar tradições, preconceitos que precisam ser quebrados. Aleluia! Pedro andava com Jesus.
E ele estava lá em Jope. Olha que Deus fez na vida de Pedro, dando vida a Dorcas, dando saúde a Enéas. Estava na casa do homem curtidor. Não, se não é crente eu nem falo. Deus, ele tinha que mover alguma coisa. Nós precisamos quebrar tradições e preconceitos, irmãos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina isso. Porque aprender que é espelhar é seguir, e espalhar é ir. Aleluia! Nós aprendemos isso aqui. Glória a Deus. É ter um coração receptível à palavra de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Quantas vezes somos igual Pedro, julgamos quem é digno, quem não é digno de ser salvo. Aquele lá não pode, aquele lá te aceita, aquele lá segue não sei quem. Quem somos nós? Nós não temos direitos. Aleluia. Eu e você, nós não temos direitos de poder julgar, selecionar, ser seletivo. Essa seleção não cabe a mim, não cabe a você. E estava acontecendo com Pedro. Aleluia. Ai, Jesus. Quem tem o Espírito do Senhor, como eu disse no começo, não ergue muro, abre portas para o Evangelho de Deus. Abre portas para uma mente que tem desejo. Quando você fala, tem alguém? A pessoa já vem correndo, tem sede de Deus. Isso Jesus ensinou para Pedro. É como eu te falei do começo, parece que eu estou repetitivo, mas eu quero parafrasear com os irmãos que não é Pedro no descanso, de férias. Porque o nosso Deus não tira folga, não descansa. Diz que Ele não dormirá, não tosquenejará o guarda de Israel. Aqui é uma coisa divina, é coisa de Deus, para a salvação de uma família, quiçá um pelotão. Ele não estava, Cornélio aqui não estava preocupado com o seu emprego. O patrão lá vai saber que eu sou crente. Não! Ele queria era Deus. Ele queria era Jesus, só que ele não tinha conhecimento. Ele queria o Deus dos judeus. Aleluia. Porque Pedro, que havia negado Jesus por 3 vezes, foi confrontado 3 vezes, confrontado pela palavra que desceu do céu. Deixa eu dizer uma coisa. O dia que eu e você não formos confrontados com a palavra de Deus, tem alguma coisa errada, de muito grave. Porque todos os dias, a nossa carne, a nossa natureza humana é confrontada com a palavra de Deus. Ela nos confronta, ela nos move, ela nos modifica, nos transforma, nos eleva, nos torna mais alvos que a neve. Porque a palavra do Senhor, ela não muda, ela é verdadeira, ela é genuína. Aleluia. Eu quero que você entenda que não é sobre lençol. Não é sobre lençol que desceu. E não é sobre dieta. É sobre a graça. Que não é sobre estômago, Pedro. É sobre almas. Pedro precisava entender que não era dieta de animais. Eram vidas que estavam ali diante dele, que ele precisaria ser confrontado por Jesus, ensinado que todos nós somos iguais perante Deus. Meu Jesus. Porque enquanto Pedro refletia sobre isso, chegaram os homens enviados por Cornélio, e a providência de Deus uniu 2 histórias, duas histórias. Um centurião sedento e um apóstolo resistente. Um centurião sedento da palavra e um apóstolo resistente. Precisamos aprender que enquanto houver preconceito, tradições, resistência, não haverá plenitude
em nossas vidas. Meu Jesus. O Evangelho não chegaria aos gentios, não chegou aos gentios por causa de Pedro. É Jesus o alvo. Não é Pedro. É Jesus. Não é você. É Jesus. Não é eu. Se eu não estivesse lá, se eu não tocar, se eu não pregar, não é sobre você. É Jesus. Ele é o centro da vontade. O missionário precisava ainda de conversão tanto quanto o convertido em... Eles dois precisavam. Os dois precisavam. Não é porque somos crentes que parece que está tudo certo. Não. Você tem que andar na posição. Eu disse para meu filho hoje, nós temos que andar todos os dias na brecha. Porque o inimigo, ele fica bramando em redor como o leão. Não é leão, nosso leão é o leão da tribo de Judá. Ele não brama, ele range como leão, ele ruge como leão. Aleluia! O inimigo, ele fica bramando. E o leão ruge. Não é isso, pastor? Ele ruge como leão. E o inimigo, ele fica bramando. Mas o leão de Judá, ele ruge. Aleluia! Muitas vezes, os que caminham com Jesus precisam ser quebrantados. Aleluia. Alguns crentes como Pedro amam o Senhor Jesus, mas resiste o plano dele. Ama Jesus de coração. Eu amo Jesus. Mas quando Jesus põe um plano para pôr em prática, aí Jesus tem que fazer repetidamente, mostrar para ele que a graça não tem preconceito. Aleluia. Eu vou contar algo aqui que aconteceu comigo. Em 2016, eu estava numa rua chamada Conde de Sazeda. Eu estava com meu carro e naquela rua ali, a Conde de Sazeda, vende produtos evangélicos. Mas como é descida, muito íngreme, muito uma ladeira, se eu descesse, eu ia parar lá no final da rua. Então, minha mulher foi, e eu fiquei lá esperando. Ela foi comprar uma Bíblia para mim, e eu fiquei esperando. E alguém me viu, o rapaz estava vendendo CD, me viu, e não que ele me conhecesse, mas me intitulou para benefício próprio. Pastor! Pastor, compra um CD para mim. Aí, eu lembro o valor, na época eu tinha R$10 no console. Aí eu falei, quanto que é? Ele falou, R$10. Eu falei, tá bom, dá um para mim. Aí ele falou, compra outro aí, pastor. Eu falei, irmão, espera aí. Eu comprei um CD para te ajudar. Aí ele falou, você com esse carrão aí, eu trocaria minha vida pela sua. Você trocaria a sua vida pela minha? Agora! Eu falei, certeza, irmão? Certeza! Aí eu abri a porta do meu carro, pastor, e mostrei a adaptação. Ele, aí não, né, pai? Aí não, aí você me quebra. Irmão, naquela hora eu me senti um nada. Eu falei, meu Deus, e parece que o inimigo, ele quis lançar uma seta no meu coração, de tristeza, de menosprezo. E eu falei, mas Senhor, e deu nó na garganta, porque parece que não era nada. E o Deus que eu sirvo, Ele disse para mim, olha, você está firmado na rocha. Não foi para isso que eu te chamei para uma vida plena comigo. Não olhe para que o inimigo fala nos teus ouvidos. Então, irmãos, preconceitos aí fora, temos de monte, mas na casa de Deus, não. Na casa de Deus, Ele não permite. Aleluia. Porque a nossa natureza, irmãos, mesmo seja cheia de preconceitos, de barreira, nós temos um Deus aqui neste lugar que nos quebra, que nos confronta. Aleluia. E o Evangelho, irmãos, agora estava prestes a unir dois mundos separados por séculos. O Senhor precisaria quebrar isso. O Senhor não faz acepção de pessoas. Um centurião,
romano sedento e o judeu resistente. Mas Deus fala, 1 Coríntios 1, 27 ao 29, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as que não são, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. É Deus que escolhe, e não eu. É Deus que escolhe, e não você. Aleluia. Agora, irmãos, diz para mim se Deus confunde ou não confunde a nossa mente muitas vezes. Quem é que escolhe um bêbado? Quem é que escolhe uma prostituta? Quem é que escolhe um viciado? Quem é que escolhe uma mulher que não tem conduta? Homem nenhum, senão Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama de verdade, ama de todo o coração. Deus ama tanto que deu seu filho para morrer por mim e por você. Não importa o que você era, eu sou o sangue de Jesus, e Ele me escolheu. Aleluia, assim é Jesus Cristo. Aleluia, todos os dois obedeceram à voz do Espírito Santo, e a manifestação poderosa de Deus houve. Aleluia, glória a Deus. O justo viverá pela fé. E fé, irmão, fé é permanecer de pé, mesmo que o milagre não aconteça. Isso é fé. Isso é fé. Aleluia. O Espírito Santo nos chama, irmão, para aprender isso com essa passagem aqui, irmãos. Aleluia. O maior dom de Deus. O maior dom de Deus é a salvação para a vida eterna. É vida. O dom de Deus, o maior dom de Deus, de graça, é vida. E para você ter esse dom, você ter isto, é Ele que dá. Agora presta atenção, irmãos. A vida é um tempo, é uma porção que Deus prepara para mim e para você. E tem uma medida fixa. E quando você entrega a porção desse tempo para Jesus, é um tempo que nunca mais vai voltar. E esse tempo que você dá para uma pessoa que você ama. Posso dar um exemplo? Tem casais aqui que vivem um para o outro. 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu tenho 42 anos. E uma porção desta vida, a minha esposa deu para mim, que nunca mais voltará para ela. E quando você dá uma porção desta vida ao Senhor Jesus, é você dizendo para Ele: Jesus, eu te amo. Porque você só pode dar a porção da sua vida para quem você ama. Para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus pais. E quando você para e fala: eu preciso desse tempo para Jesus, é você dizendo para Ele: Jesus, eu te amo. Amém? Então, eu quero ver eu quero entender que esse gentio, mesmo antes de ser prosélito, já trabalhava como evangelista. Ele reuniu todo mundo na casa dele. Ele não estava com vergonha, pastor. Ele reuniu os seus funcionários, os seus soldados, os seus familiares, parentes. Ele já estava ali como trabalhando na obra do Senhor. Então, esses dois homens, duas nações diferentes, quem sabe nas suas culturas diferentes, mas o Senhor lhe havia preparado o mesmo destino. Eu não conheço a tua vida, você não conhece a minha vida, mas os nossos destinos são iguais. É vida eterna, é com Ele, é com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Todos nós, para encerrar, todos nós queremos
ser bem-aventurados. Todos nós queremos ser prósperos em tudo. Sim ou não? Todo mundo quer. Todos nós queremos que o Senhor conheça o nosso viver, a nossa vida, nosso dia a dia. Mas, para a gente aprender isso, nós temos que buscar na palavra. E eu quero deixar um salmo para os irmãos. Salmo que eu levo no meu coração todos os dias. É o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a um ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo, não é alguma coisa, é tudo quanto fizer, prosperarás. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não subsistirá no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém?